Ó meu Pai, em nome de Jesus, toma teu servo, teu ungido, Flávio, diante do teu altar. Eu sei que a palavra, Senhor, o Senhor já deu no coração do teu filho para passar, meu Pai, essa mensagem, não o que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir nessa manhã. Usa teu filho poderosamente, abra o céu da revelação, ó Pai, e faz, ó Pai, o que o Senhor quer em nosso meio. Usa ele poderosamente, abençoa teu servo. Assim nós oramos como igreja, agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia. É muito bom estar na presença do nosso Deus, a começar o domingo orando, né? Clamando e tendo essa certeza de que, porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. É muito bom a gente ter essa certeza e saber que o nosso Deus não nos abandonou, que Ele venceu a morte. Assim como disse o apóstolo: ó morte, onde estás? E assim nós cremos cada domingo. Hoje nós vamos continuar nossa sequência no Evangelho de Marcos. A gente vem fazendo essa sequência expositiva, e um texto relativamente curto, mas muito profundo. Mas antes de entrar no texto, eu quero dar uma palavra inicial aqui, que os tempos hoje a gente vive uns tempos de crise de fé. E não entenda errado, quando eu falo crise de fé, não que as pessoas não tenham fé, porque as pessoas têm fé até demais, mas têm fé nas coisas erradas. Eu acho que os últimos tempos, eles nos têm mostrado que o ser humano está tomando um caminho que é um caminho de não identificar mais, não reconhecer mais o que é correto, o que é bom, o que é mal, o que é errado, o que é correto, e seguir no caminho certo. A palavra de Deus vai dizer que o caminho do inferno, ele é largo, e o caminho para o céu, ele é estreito. Mas por que a palavra de Deus fala isso? É porque existem tantas coisas, existem mais coisas erradas do que propriamente certas no mundo para você seguir. E essa crise de fé que a humanidade passa hoje é por ir se afastando de Deus. As pessoas têm se afastado de Deus, as pessoas têm buscado coisas que não são verdadeiramente a segurança. É por isso que nós vemos hoje tantas pessoas se suicidando, tantas pessoas indo no caminho errado, tantas pessoas buscando a morte para que seja a solução e buscando as coisas erradas para a sua satisfação pessoal. E essa crise de fé que se instalou na humanidade, ela veio mais à tona quando veio a pandemia. Porque no maior momento que Deus quis nos mostrar como a gente precisa dele, a maioria das pessoas não foi buscar ele. O que a gente mais ouvia e via nos telejornais, nos comentários, nos podcasts era: tenha fé na ciência. Mas que ciência? A ciência construída em cima de pecadores, em cima de homens que podem errar, mulheres que podem errar. Não entenda que eu sou contrário à ciência, porque eu sou médico, sou a favor da ciência. Mas a fé excessiva na ciência é um grande erro do homem. Porque o dono de toda a ciência é aquele que está lá em cima. O dono de toda a verdade é aquele que está lá em cima. É o Senhor da criação,
é aquele que conhece todas as leis físicas, químicas, biológicas e que sabe onde pode agir. Mas o homem teve fé na ciência, teve fé na palavra de governantes, teve fé muitas vezes na palavra de youtubers, mas não buscou a Deus. A pandemia veio retratar que o coração humano, assim como dizia João Calvino, está cheio de idolatrias. O homem cria ídolos no seu próprio coração para que ele possa satisfazer o seu ego, para que ele possa satisfazer os seus maiores desejos, e não para satisfazer o coração de Deus. E assim tem sido essa crise de fé. E o texto que a gente vai falar hoje mostra que muitas vezes, em meio à crise de fé, surge alguém com uma fé verdadeira, surge alguém com uma fé no que é certo. E nós acabamos por entender, depois de tantas tribulações, depois de tantas coisas ruins, porque muitas vezes o caminho do sofrimento é o caminho da fé. Muitas vezes a gente tem que passar por coisas na nossa vida para que nós possamos aprender e buscar o que é certo. O profeta Naum dizia que o caminho de Deus se forma na tormenta. E assim tem sido com muitos de nós, com muitas de nossas histórias. Quando a gente entra nessa tormenta, a gente começa a identificar. Mas esses últimos tempos têm sido difíceis, porque mesmo em momentos em que o homem percebe que ele não tem mais poder sobre nada, ele continua buscando as coisas erradas. E vamos ver o que Deus tem para nos ensinar hoje, nesse texto bíblico. Vamos ler o texto que está em Marcos 7, dos versos 24 a 30. Um texto curto. A palavra do Senhor diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aleluia. Deus seja louvado. Meus irmãos, nós vemos nessa sequência falando sobre o que Jesus vinha fazendo. Jesus está no seu ministério da Galileia já há algum tempo, pregando, ensinando, caminhando por aquelas terras. E ele vem a todo momento tentando ensinar os seus discípulos, ele vem a todo momento mostrar para aqueles homens, mestres da lei, fariseus e ainda aqueles discípulos que andam com si, que ele é o verdadeiro Deus. Mas Jesus, e a palavra nos diz que esses homens permaneciam com o coração endurecido, permaneciam com o coração rebelde. No texto anterior eu preguei aqui sobre como Jesus olha para a impureza, porque aqueles homens tinham regras dietárias, regras alimentares, que muitas vezes falavam: nós não comemos isso porque é impuro, nós não comemos aquilo porque isso não se deve comer. E Jesus vai dizer para esses homens:
que o que é impuro vem do seu coração, não é o que entra, mas é o que sai, porque do coração é o que provém os maus desígnios, os pensamentos ruins, a lascívia, a idolatria, tudo aquilo de ruim provém do nosso coração. E Jesus mostra para aqueles homens que o que ele purifica, ninguém pode chamar de impuro. E se o nosso Deus purifica um alimento, e não podemos chamar mais de impuro, porque ele cumpriu toda a lei da purificação ritual, assim como a gente pregou, ele também vem falar para nós agora, e vem dar um ensinamento muito grande, não em relação mais a alimento, mas em relação a pessoas. Porque quando a gente começa a olhar esse texto, os fariseus e os mestres da lei têm fracassado na fé. É uma fé errada. Os próprios discípulos, apesar de estarem caminhando com Jesus, também não têm a fé no verdadeiro Deus, porque eles olham mais para Jesus como um mestre, mas eles não conseguem olhar como aquele que anda sobre o mar, que ressuscita a filha de Jairo, que cura uma enfermidade que já durava 12 anos, que cura o endemoniado gadareno, que faz tantas pessoas, inclusive surdos, ouvirem, cegos verem. E aqueles homens não conseguem olhar para ele como Deus, porque o próprio Jesus vai dizer que o coração deles ainda permanecia endurecido. E por mais que Jesus só andasse ali no meio dos judeus, aquelas pessoas vinham daquelas cidades. Os textos anteriores vão dizer que pessoas vinham da região gentílica, de Tiro, de Sidom, de muitos outros lugares para ver Jesus, porque sua fama, a sua popularidade aumentava cada dia mais. E aquelas pessoas vinham atrás dele para conhecer, para ver quem Jesus era. Mas agora é a vez de Jesus ir até eles. Mas eu quero que você entenda o contexto dessa situação, o quão importante ela é, porque Jesus não está indo para uma região comum. Jesus está indo para o berço do paganismo. Tiro, uma cidade que em sua essência o nome quer dizer fortaleza, ela ficava a oeste, mais para o norte da Galileia, hoje, onde é o atual Líbano. Tiro e Sidom ficavam naquela região. Jesus desembarca ali em Cafarnaum. Cafarnaum ficava mais ou menos a 60 quilômetros de Tiro, a 100 quilômetros de Sidom, 2, 3 dias de caminhada. Mas aquela cidade era o berço do paganismo. Dessa cidade foi que nasceu a maior inimiga do povo de Israel no Antigo Testamento, chamada Jezabel, que foi casada com o rei Acabe e que muitas vezes levou o povo de Israel para a idolatria, levantou altares de Baal e fez coisas horríveis ao povo de Israel. Aquela mulher, que era o exemplo da maior inimiga do povo de Israel, que fez tanto mal àquele povo no Antigo Testamento, nasceu na cidade de Tiro. E essa região era vista pelos judeus. O historiador Flávio José vai dizer que o povo de Tiro eram seus maiores inimigos, seus arqui-inimigos. E Jesus caminha para aquela região, caminha para a região dos maiores inimigos dos judeus. E Jesus começa a caminhar e vai para lá. Só que o interessante é que Jesus pega e começa a querer se afastar. Talvez porque Jesus já vinha naquele ministério da Galileia sendo perseguido, oprimido por aqueles mestres da lei e fariseus, e muitas vezes perseguido. Isso gera um cansaço em nós. Muitas vezes nós lemos o texto, mas não nos lembramos o quão difícil é. Você imagina a todo tempo você está pregando, você está ensinando e tendo perseguição e tendo opressão. Chega uma hora que nós, seres humanos, temos que pedir um tempo. Nós já tínhamos visto que Jesus tinha tentado se afastar com os discípulos para ter um tempo de férias, mas ele não consegue porque a multidão segue ele. E onde eles desembarcam já tinha uma multidão esperando, e é onde ele faz o milagre da multiplicação dos pães. E eles tentam voltar depois,
E Jesus anda sobre o mar, encontra com eles e desembarca novamente na Galileia. E já tem mais de novo uma multidão esperando. E Jesus se afasta para uma região gentílica. Uma região que ele fala, se a gente não consegue descansar aqui, vamos tentar descansar por lá. Mas a fama de Jesus já era tão extensa, já tão grande, que ele começa a se afastar. E ele entra numa casa, não vai dizer de quem era a casa. E no que ele está ali com os seus discípulos, provavelmente descansando, provavelmente falando um pouco da palavra, das perseguições, de tudo aquilo, uma mulher chega naquela casa. E a mulher estava do lado de fora da casa. Só que entenda bem o contexto. Jesus já está numa terra que é o berço do paganismo. Agora lhe aparece naquela casa uma mulher, Ciro-fenícia, uma mulher daquela região de Tiro, que era o berço do paganismo. A mulher, no conceito judaico, já existia um certo preconceito. Aquela mulher também, ela tinha uma filha endemoniada. Então você vê quantas coisas falam contra essa mulher. E além disso tudo, quando ela chega àquela casa, o texto vai nos dizer, não em Marcos, mas em Mateus 15, de 21 a 28, que os discípulos ficaram dizendo, despede essa mulher, manda essa mulher embora, porque ela ficava clamando e clamando e clamando a Jesus. Então todas as coisas falavam contra essa mulher. Tudo aquilo que os judeus não gostavam. Era uma mulher que morava em Tiro, era uma mulher gentílica, era uma mulher com uma filha endemoniada. E eles sabiam que por serem dessa forma não podiam se aproximar de um mestre de lei, de um fariseu, imagine, de um rabi, de um homem que andava santo, curando aquelas pessoas, mas ela se aproxima. E o texto vai nos dizer que ela veio e prostou-se-lhe aos pés. Antes dessa mulher se prostrar-se aos pés de Jesus, somente Jairo, o oficial da sinagoga, tinha se prostrado diante de Jesus. Mas olhe a diferença entre Jairo e a mulher. Jairo era judeu, Jairo era homem, Jairo era um homem de Deus que frequentava a sinagoga. Jairo tinha todas as coisas a favor dele. Já esta mulher não era judia, era gentil. Não era homem, era uma mulher. Não morava naquela região da Judéia ou da Galileia, mas morava em Tiro. E ainda assim tinha uma filha endemoniada. O que leva a crer para os judeus que essa mulher tinha todos os indícios de impureza. Mas Jesus se mobiliza, como ele tinha feito com os alimentos, ele se mobiliza para essa região para mostrar que para ele o ser humano não é impuro. O ser humano ele pode ser impuro até o momento que ele se encontra com Jesus. E essa mulher se encontra com ele e prostra-se aos pés e adora e chama ele de Senhor. Uma mulher que vivia no meio errado, uma mulher que provavelmente tinha uma adoração errada, uma mulher que não tinha nada a favor dela, mas que chega aos pés do mestre e diz Senhor, com uma verdadeira adoração, com uma verdadeira fé. E ela, quando está ali diante de Jesus, imagina o coração dessa mãe. Quem é pai, quem é mãe, sabe a angústia que é você ter um filho indo no caminho errado, ou ter um filho doente, ou ter um filho que você sabe que
tem trazido tristezas, ou que pode perecer de um dia para o outro, ou que está endemoniado, como no caso dessa mulher. O desespero realmente toma conta. Quando vamos olhar para os seres humanos, nós vemos os covardes, nós vemos os homens normais e nós vemos também os heróis. Mas um pai e uma mãe nunca se coloca nesses extremos. Um pai e uma mãe, no desespero, ele faz o que for necessário. Um familiar, um amigo, um irmão faz o que for necessário quando o desespero vem. Porque essa mulher se coloca em tamanho desespero aos pés. E o interessante é que no texto de Mateus 15, de 21 a 28, diz assim: Senhor, socorre-me. Ela não está falando, Senhor, socorre a minha filha. Esse é um grande ensinamento para nós. Porque quando nós amamos verdadeiramente, a pessoa, a dor é em nós. Quando nós amamos um filho, quando nós amamos um amigo, quando nós amamos um irmão, quando nós amamos o próximo verdadeiramente, a dor é em nós, porque nós não queremos ver aquela pessoa se perder, nós não queremos ver aquela pessoa desesperada, nós queremos ver aquela pessoa morrer. E essa mulher diz: Senhor, socorre-me, porque eu estou sofrendo. E o interessante é que a intercessão dessa mulher por sua filha é um exemplo de intercessão. Alguém uma vez disse que a necessidade faz a gente orar por nós, mas o amor faz a gente orar pelos outros. E é esse amor que essa mãe tem, que ela ora pelos outros, que ela ora por sua filha, e ela chega diante do mestre e diz: Senhor, socorre-me, eu não estou aguentando. E nós cantamos aqui hoje que tu verás o poder quando tudo deixares no altar. Muitas vezes a gente está ainda tentando segurar com as nossas mãos, tentando segurar com as pontas, com as nossas forças, mas verdadeiramente a gente só vê o poder de Deus quando a gente se prostra e deixa tudo no altar, fala: Senhor, eu não tenho mais forças, agora é contigo. E é essa fé que agrada ao Rei. E é essa fé, porque você imagina essa situação, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs. Você imagina uma situação que você está chegando num lugar para falar com um homem que te vê de uma nacionalidade que te veria como impura. Você, mulher, se prostrar, tocar nele. Ainda mais com uma filha endemoniada, provavelmente ela tocando na sua filha diariamente, a lei dizia que aquele que tocasse num endemoniado estava impuro. Então aquela mulher chega impura diante dele e se prostra e chora: Senhor, socorre-me. E aqueles discípulos olham para ela. A palavra vai dizer aqui que aqueles discípulos chegam e falam: Senhor, despede ela. É como se nós estivéssemos chegando numa igreja e todo mundo olhasse para nós enviesado, e todo mundo chegasse para nós e falasse: olha, pastor, manda embora, só veio aqui para arrumar problema, é uma pessoa impura, endemoniada. E essa mulher gritou para ele: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela tinha todas as coisas para virar as costas e ir embora. Ninguém me quer bem aqui, eu vou embora. Mas o que essa mulher faz? Ela continua insistindo, insistindo, insistindo.
E quando Jesus fala essa frase, a gente espera que Jesus responda àquela mulher com amor e diga: vem, minha filha. Mas Jesus é sábio até em suas respostas. Porque Jesus veio para uma missão. E essa missão tinha uma ordem. Essa missão tinha uma sequência. Essa missão tinha um tempo. E ele jamais largaria aquele plano que foi feito com o Pai na eternidade. E a resposta do nosso Rei, nosso Jesus, é assim: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão de sua filha, dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Vou repetir: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Deixa eu te dar um contexto histórico-cultural. O cão na antiguidade, o cão nesse século I, o cão no Antigo Testamento era visto como algo impuro. O cão se alimentava de cadáveres, de comida podre, de coisas putrefatas. E a maioria dos cães naquela época eram cães vadios, largados na rua, como se fossem os vira-latas. Cães que portavam doenças. E os judeus não gostavam de cães. E aí você para pensar, você se entende esse contexto e fala assim: mas Jesus chamou ela de cão, de cachorro? Que Deus é esse que está chamando uma pessoa de cachorro? Mas quando você atenta aos detalhes do texto, Jesus usa, e a palavra que é utilizada aqui por Marcos, a palavra que o nosso mestre utilizou, não é do grego kion, que quer dizer um cão baldio, mas kinarion, que é como se fosse um cachorrinho, algo de estimação. Porque Jesus sabia que os gentios, principalmente os gregos, tinham o hábito, muitas vezes, de terem cães em casa, cães ali no meio da família. E muitas vezes o que sobrava da comida deles, os cães comiam. Nosso mestre não faz acepção de pessoas. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando ele usa essa palavra cachorrinhos aqui, ele está falando tanto com ela quanto com os seus discípulos. Ele está dizendo assim: essa distinção que existe entre os judeus e os gentios, muitas vezes que vocês olham para eles como cães, essa distinção não existe no meu coração, porque eu não faço acepção de pessoas. Porém, a palavra vai dizer: deixa primeiro. Talvez você pense assim: Jesus não quer que essa mulher receba as bênçãos do reino de Deus. Mas esse início aqui, deixa primeiro, é porque Jesus está seguindo aquela ordem. E a ordem do plano de salvação de Deus era primeiro os judeus, depois o grego. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que os planos de salvação vêm primeiro para o judeu, depois para o grego. E o próprio Jesus, ele fala isso: deixa primeiro que se fartem os filhos. E olha que interessante que Jesus usa uma palavra aqui, no grego, que é o teknon, que é de filhos biológicos. Porque os filhos de Israel eram os filhos biológicos, era o povo de Deus, eram os verdadeiros filhos de Deus. Aquela etnia era privilegiada, porque recebeu a palavra de Deus, tinha a verdadeira adoração, adorava o verdadeiro Deus. E você imagina, você entrou naquela casa, você já não é recebida bem pelos discípulos, e aquele mestre olha para você e fala assim: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Se Jesus realmente tivesse com uma palavra depreciativa aqui, essa mulher não seguiria da forma que ela seguiu, porque ela está falando da filha dela e dela. Se fosse um tom pejorativo de Jesus, dizendo que ela era um cão, como se fosse uma pessoa impura, ela não seguiria e diria: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças.
Essa mulher, diante de toda a adversidade, ela continua insistindo: eu quero a bênção do reino de Deus, porque sei que bem podes tudo. Eu conheço a tua fama, eu conheço a tua popularidade. Deixa-me dizer uma coisa, irmãos e irmãs: a oportunidade, às vezes ela só surge uma vez. E essa foi a única vez que Jesus pisou em Tiro. E essa mulher sabia que ela tinha tentado tudo, com fé em outras coisas. Assim como o mundo hoje tem fé em coisas erradas, talvez aquela mulher tivesse também. Mas chega o momento que eu falei que muitas vezes as nossas vidas são construídas em cima dos nossos erros, do nosso desespero, e na tormenta nós crescemos e buscamos o que é real. Na tormenta o nosso coração se volta para o Deus verdadeiro, e essa mulher se volta para a única esperança que ela tinha, para a única oportunidade que ela tinha. Lá na cidade de Paris tem uma estátua, que é a estátua da oportunidade, e ela está num homem numa posição de corrida, com umas asas abertas, com um tufo de cabelo na frente e aqui, como se fosse uma careca atrás, como se ele estivesse correndo para agarrar a oportunidade. E essa é a imagem da oportunidade. Muitas vezes a gente tem que correr, é o senso de urgência, porque talvez não exista amanhã. Talvez o hoje seja o nosso único dia. Talvez o hoje seja o único dia daquela pessoa, de um familiar, de um amigo, de uma mãe, de um pai. E a oportunidade, ela surge para que a gente abrace, como essa mulher abraçou, e diga assim: é a única chance que eu tenho. Eu vou aos pés de quem realmente pode me ajudar. E assim é com as nossas vidas. Existem momentos que a gente para e fala: eu vou aos pés de quem só pode me ajudar. Porque as nossas forças vão se esvaindo. Eu costumo dizer que muitas vezes a fé que a gente tem no mundo é como se a gente pegasse um punhado de água nas mãos e essa água começa a escorrer por entre os nossos dedos e ela começa a se perder, até uma hora que seca. Mas a fé no Deus verdadeiro é como se você olhasse diante de um oceano enorme e que nunca vai faltar água. E essa mulher viu a oportunidade, esse oceano se abrir diante dela, e ela abraçou e diz: Senhor, mas os cachorrinhos também comem. Eu sei que Israel é beneficiário do reino de Deus. Eu sei que eles têm que receber o reino primeiro. Eu não estou pedindo ao Senhor o prato principal, eu estou pedindo a migalha. Mas eu sei que o que o Senhor vai dar para eles é tanto que ainda vai sobrar para nós. Essa é a primeira vez no Evangelho que alguém ouve verdadeiramente, ouve uma parábola de Jesus, porque Jesus tinha dito que o reino vinha para vós e dos outros, e para aqueles que não entendem, ele falaria por meio de parábolas. E é a primeira vez que alguém entende verdadeiramente a parábola e responde verdadeiramente a palavra. Porque essa mulher, ela se insere no meio da parábola. Quando ele diz assim: não é lícito tirar, não posso tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos primeiro. Ela poderia ter dito: ok, Senhor, mas ela fala assim: mas eu quero estar embaixo dessa mesa. Ela se coloca naquela parábola e diz assim: eu quero ter direito a esse reino também. Eu quero conhecer esse Deus. E Jesus olha para ela e diz: por causa desta palavra. Quando ele fala por causa desta palavra, porque você entendeu essa parábola, porque você se colocou nela e porque você entendeu
que existe a sequência de salvação, existe o tempo de Deus. E agora o tempo dos gentios é chegado. Porque aqui começa o ministério aos gentios. E o que Jesus mostra para os seus discípulos é: olha, por mais que eu fale para vocês só pregar para o povo de Israel, eu vim também para eles, eu vim para pregar para eles, eu vim para salvar a eles, porque eu sou um Deus que não faço acepção de pessoas no puro e no impuro. Porque para mim, eu posso purificar o mais impuro dos seres humanos, eu posso perdoar os pecados de cada um, e tanto dos judeus quanto dos gregos, e assim é o nosso Deus. E nós vamos vendo, seguindo para o final, como você se aproxima de Deus. Eu falei da fé errada. Muitas vezes tem pessoas que têm uma ideia de um Deus sanguinário, de um Deus que pune, de um Deus que nós precisamos a todo momento estar fazendo sacrifícios, de um Deus que muitas vezes a gente precisa estar fazendo algo para agradar a Ele. Outros veem Deus como uma força espiritual que a gente pode acessar a qualquer tempo, a qualquer hora, de qualquer forma. Mas o Evangelho nos conta uma história que se aproximar de Deus é algo completamente diferente. Porque, embora essa mulher tivesse tudo contra ela, e à primeira vista a frase de Jesus parecer um insulto, ela continua, e continua, e continua. E nós vamos entender que quando Jesus olha para aquela mulher e diz: por causa desta palavra, Ele está falando para ela: filha, assim como está no livro de Mateus, o mesmo texto. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Charles Spurgeon dizia que uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé, o céu vem a nós. E é disso que nós precisamos hoje. É corrigir o caminho da fé. É corrigir o caminho dessa crise de fé. É corrigir o caminho de se agarrar em coisas que não vão nos dar sustentação. Assim como eu falei, a água descendo pelos nossos dedos e um dia se perde. E nós precisamos entender que Jesus lançou o desafio a essa mulher, mas ela aceitou o desafio. Ela poderia ter virado as costas. Muitas vezes, quantas vezes nós não aceitamos os desafios de Deus? Porque o Evangelho é isso. Muitas vezes nós temos que aceitar o desafio de quem nós somos. E Jesus mostra para ela quem ela era. Olha, você mora em Tiro, você é mulher, você é Cirofenícia, você tem uma filha endemoniada. Que ela aceita tudo isso. Fala assim: eu estou andando com ele, eles são os filhos de Deus. O Evangelho veio primeiro para eles. Não posso tirar deles para dar para você agora. E aquela mulher se coloca ali e diz: Senhor, eu aceito quem eu sou, eu sei quem eu sou, mas socorre-me. Eu vim aqui. E quando Jesus vê essa fé que agrada o seu coração, aí começa o verdadeiro ministério aos gentios. E começa aqui no capítulo 7, como a gente está lendo, 24, vai até 10:52, que é o ministério de Jesus, em que ele vai fazer a multiplicação dos pães ao meio dos gentios, e que ele vai fazer outras curas em terras gentílicas, para depois retornar e voltar para Jerusalém para a sua crucificação.
E essa é a sequência: judeus, gentios e crucificação. Eu vim para todos. Eu vim justamente para aquele povo escolhido, aquele povo que tem a verdadeira fé, que vai diante do seu Deus e se prostra e diz: Senhor, eu preciso de Ti. E a súplica dessa mulher, dizendo: eu compreendo quem eu sou. Isso não é incrível? Porque nós, verdadeiramente, nós só lutamos por algo que nós temos direito. É sempre assim, né? A gente luta por algo que a gente tem direito. Não, isso são meus direitos, eu vou lutar por ele. Mas a gente não luta por algo que a gente não tem direito. E essa mulher nos mostra isso. Eu não tenho direito a isso, mas eu quero isso. Eu quero receber essa bênção do reino. A gente só sabe batalhar pelo que a gente tem direito, mas essa mulher nos ensina que nós temos que batalhar também pelo que a gente não tem direito, que seria, nesse caso aqui, o reino de Deus. É como se ela estivesse dizendo, como Tim Keller diz, em vez de ela dizer: Senhor, dê-me o que mereço com base na minha bondade, como a maioria de nós falamos, ela diz assim: dê-me aquilo que não mereço com base na sua bondade. E assim é o reino de Deus, assim é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É quando nós nos prostramos, aceitamos o desafio de quem nós somos, do que nós merecemos, como o Gerson falou aqui anteriormente, orando, no momento de confissão, que nós merecemos o inferno. E quando nós nos colocamos diante do nosso Deus, dizendo: Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei o pecador que eu sou, eu sei o pecador que eu fui no passado, mas tem compaixão de mim, filho de Davi, porque eu quero receber a bênção desse reino. Eu sei quem eu sou, mas eu quero ter um Deus como Senhor. E quando a gente se prostra assim, nós temos um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que olha para nós e diz: vem. O escritor James Edwards, ele captou muito bem a essência disso aqui, porque essa mulher parece entender mais o propósito do Messias de Israel do que o próprio povo de Israel, porque ela consegue ver não só a suficiência e a abundância de Jesus, mas a providência dele, sabendo que o que ele ensinaria, sabendo que o que ele falaria, sabendo que todos aqueles ensinos do reino de Deus não iam ficar só para o povo de Israel, iam se estender. E assim é hoje no reino de Deus, porque muitas vezes a gente acha que não há bênção para todo mundo, mas há bênção, porque aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, aqueles discípulos passaram, e aquilo foi andando, caminhando, e hoje nós temos tanto judeus, quanto gentios, quanto pessoas convertidas no mundo inteiro, e ainda sobra migalhas, para quem quiser vir a esse evangelho lindo, de que a gente aceita o desafio, mas não só que a gente aceita o desafio, mas que a gente aceita também a dádiva, em que a gente sabe quem a gente é, mas a gente sabe o Deus que a gente quer, a gente sabe o Deus que a gente tem. Esse é um Deus gracioso, que desceu da sua própria glória, que tinha junto com o Pai, e nasceu, viveu, sofreu e morreu, foi esmagado por nossas iniquidades, por nossas transgressões. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. E esse Deus maravilhoso, que não usurpou o ser Deus, e que vai para aquela cruz, ele diz muitas vezes para nós hoje:
Para você que talvez não conheça Deus, para você talvez que quer ter a fé dessa mulher, prostre-se aos pés e fala: Senhor, eu posso não ter merecimento nenhum, mas eu quero participar desse reino, eu quero participar dessa glória, eu quero ser discípulo do Senhor, eu quero saber o que é ter uma verdadeira fé, o que é adorar verdadeiramente o Senhor, e o que é um dia receber esse amor. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não haverá mais condenação para aqueles que querem se prostrar diante de Cristo e dizer: Senhor, eu não mereço nada disso, mas deixa esse reino vir a mim. E esse é o Evangelho. Lutero ficou impressionado, Martinho Lutero ficou impressionado com essa passagem, porque ele também viu o Evangelho nesse encontro da mulher, porque nós somos mais iníquos do que jamais podemos acreditar, mas ao mesmo tempo mais amados e aceitos do que jamais ousamos esperar. Ao mesmo tempo que a gente é mais iníquo do que a gente imagina, a gente tem um Deus que nos ama mais do que a gente ouse pensar. E é esse amor que está esperando, é esse amor que muitas vezes a gente está buscando a fé nas coisas erradas, e é esse amor que a gente quer, que Ele quer que você faça e coloque assim os seus joelhos no chão e diga assim: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor tem tudo para me oferecer, e eu estou aqui justamente para colocar tudo diante do teu altar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, abraça-me, eu quero receber esse amor. E esse é o Evangelho da salvação, que muitas vezes a gente não tem a presunção de ir à mesa de Deus, confiando na nossa própria justiça, mas nas suas muitas e grandes misericórdias, na sua maravilhosa e imensa graça. Não somos dignos nem de juntar as migalhas que caem da mesa do nosso Deus, mas o Senhor continua o mesmo. É um Deus de graça, de misericórdia. E nosso desafio hoje é o mesmo dessa mulher. O convite que Jesus nos faz hoje é aceitar o desafio de quem nós somos, mas aceitar também a dádiva da infinita misericórdia de Deus, que não só quer nos salvar da perdição, nos dar a vida eterna, mas nos fazer ter uma vida melhor, uma vida santa, justa, correta e íntegra diante do nosso Deus, para sermos santificados pelo seu Espírito. Porque Ele deixou essa palavra linda para nós. Ele deixou essa palavra para que a gente pudesse seguir, para que a gente pudesse ter uma bússola. Se hoje a sociedade civil é construída em cima de um parâmetro moral, ela vem desse livro, ela vem não da experiência do homem, porque dentro de cada homem, o homem sabe que é errado matar. Mas por que ele sabe? Porque essa lei não foi só escrita aqui, essa lei foi escrita nos nossos corações. E muitas vezes a pessoa que não tem Deus vai dizer: a consciência me fala. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é a tua consciência, é o Espírito de Deus que habita nesse mundo que diz para você: não faça isso porque é errado. Porque se fosse pela nossa consciência, a nossa naturalidade, a nossa humanidade, a gente só fazia o que é errado. Mas o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E se existe bondade nesse mundo, é porque o Espírito de Deus ainda está aqui conosco.
E nós temos que aceitar esse convite de sabermos quem nós somos, mas sabermos quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós, hoje, amanhã e sempre, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus se entregou naquela cruz para que a justiça fosse imputada em nós, a justiça daquele homem santo que não tinha pecado e que apenas veio por um grande propósito, a salvar as nossas vidas e nos dar a vida eterna, desfrutando para sempre, eternamente, desse amor e dessa glória maravilhosa que o nosso Deus tem. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Senhor Deus, Pai Santo, estamos aqui diante do Senhor e olhamos agora para esse texto com outros olhos, porque o Teu Espírito nos revelou, Senhor, algo do Teu coração. E é muito bom entender, Senhor, que por mais que o mundo tenha uma crise de fé e caminhe errado, buscando coisas que não dão segurança, como a água, como a areia, que se esvai entre os nossos dedos quando pegamos num punhado, existe ainda a fé verdadeira que nós podemos nos prostrar e nos colocar diante do Senhor, mesmo que seja um caminho estreito ou o caminho correto. Ensina-nos, Senhor, não só a reconhecer quem nós somos, mas a nos prostrar diante do Senhor, a colocar diante do Teu altar todas as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas famílias, os nossos filhos, assim como essa mulher colocou a filha, que a gente possa nesse momento colocar aquelas pessoas que estão no nosso coração, que nós queremos que elas recebam o que nós recebemos de Ti, mesmo que sejam migalhas, são maiores do que tudo que temos no mundo. O Teu amor é tão grande que Ele se espalha pelos 4 cantos do mundo, Ele não faz acepção de pessoas. Ensina-nos a aceitar o desafio de quem nós somos, mas de receber também a dádiva do Deus que adoramos. Seja louvado, seja exaltado, seja adorado. Obrigado, Pai, por enviar o Teu Filho, aquilo que o Senhor mais ama, para morrer por nós. Quão difícil deve ter sido, Pai. E muitas vezes nós rejeitamos a Ti. Muitas vezes tem pessoas aí fora rejeitando e não sabendo. Como seria na cultura hoje que nós temos entregar um filho para a morte para salvar um pecador, um bandido. E o Senhor entregou o que tinha de mais puro, de mais santo, o que o Senhor mais amava, para nos salvar. Esse é o Evangelho lindo. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Esse é o Evangelho da segurança. Esse é o Evangelho da fé verdadeira que agrada ao Rei. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Que o Senhor ajude-nos a cada dia mais estar prostrado aos Teus pés. E a não só orar por nós, mas chorar por aqueles que ainda precisam de Ti. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém.